Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a diferença entre gerúndio e gerundismo, tá? Que é bem comum escutarmos no nosso dia a dia, muitas vezes o pessoal de telemarketing, né, quando nos liga. Então a gente vai saber a diferença do que é correto utilizar e o que não é correto utilizar na nossa fala, certo? Primeiro, então, o gerúndio é uma forma nominal do verbo, ou seja, uma forma verbal que não possui flexão de tempo e modo, perdendo algumas características de verbo e ganhando algumas características de nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Daí o nome de forma nominal. Então, o gerúndio, ele faz parte do verbo, né? É uma conjugação verbal, só que a gente vai perceber que ele não tem todas essas flexões como um verbo normal, digamos assim, tá? Então, a principal característica do gerúndio é conferir ao verbo uma ideia de continuidade, ou seja, de uma ação que ainda está em andamento e que por isso não foi finalizada. Observe os exemplos de verbos no gerúndio. Então, o gerúndio é um verbo, só que não tem tantas flexões, e ele sempre vai trazer essa ideia, então, de continuidade, como se fosse uma ação que ainda está em andamento, ainda está acontecendo, tá bom? Exemplo, então, as crianças estão brincando no parquinho. Então, aqui brincando está no gerúndio e indica o quê? Uma ação não finalizada, elas ainda estão brincando, tá? O verbo no gerúndio é composto pela raiz do verbo mais essa terminação NDO, tá? Então, a raiz do verbo é a parte principal do verbo. Então, a gente vai usar a raiz do verbo mais essa terminação. Por exemplo, o verbo subir, eu vou utilizar a raiz sub mais a terminação NDO. Claro que eu preciso colocar uma vogal para ter uma palavra completa aqui. Então, o gerúndio de subir fica subindo, o gerúndio de comer, comendo, e o gerúndio de falar, falando. Ou seja, os verbos no gerúndio sempre terão as terminações ando, endo e indo. Então, sempre que a gente perceber, né, um verbo que tenha essas terminações, a gente já sabe que ele está, então, no gerúndio. Por exemplo, falando, tem a terminação aqui, ando, comendo, com a terminação endo, e sorrindo, com a terminação indo. No entanto, o que confunde muitas pessoas é o tal do gerundismo, que não é um uso adequado da nossa língua portuguesa, tá? Justamente trata-se do uso inadequado do gerúndio. É um vício de linguagem que se alastrou de modo tão corriqueiro e insistente que já até virou piada. Então, na tentativa de reforçar uma ideia de continuidade de um verbo no futuro, acabamos complicando o que antes podia ser dito de maneira mais econômica e direta, substituindo por uma estrutura que prefere utilizar 3 verbos a apenas 1 ou 2. Observe os exemplos de gerundismo. Então, no gerundismo, o que ocorre? Nós queremos reforçar essa ideia de continuidade, mas pecamos pelo exagero. Ao invés de escrever uma frase mais simples, né, com menos palavras, acabamos usando mais palavras, mais verbos e tornando mais complicada. Então, um exemplo de gerundismo. A empresa vai estar entrando em contato para resolver o problema. Bem típico dessas ligações que a gente acaba recebendo ou quando a gente precisa entrar em contato, né, no telemarketing para resolver alguma situação. Então, normalmente as pessoas falam dessa forma aqui, o que é errado, não é necessário utilizar esta forma aqui tão complexa, tá? E tão exagerada. A empresa vai estar entrando em contato. Olha aqui, 3 verbos utilizados nessa frase. Então, acaba tendo um excesso de verbos aqui. 2 maneiras corretas que poderiam ser ditas, né? Então, que são aceitas pela norma padrão da língua. A empresa vai entrar em contato
para resolver o problema, ou a empresa entrará em contato para resolver o problema. Então, aqui, nessas duas formas estão corretas, e olha como ficou mais simples de se dizer. Entrará, tenho só um verbo, ou vai entrar, eu utilizei dois verbos que se chama, né, de locução verbal na língua portuguesa. Então, utilizar aqui 3 verbos, né, como foi usado nessa frase, não é correto, tá bom? Nos casos apresentados, transformamos desnecessariamente um verbo conjugado em um gerúndio, aplicando aquilo que deve ser evitado, o gerundismo, que é, portanto, um excesso linguístico que deve ceder lugar para construções mais adequadas e simples. Então, não precisa utilizar esse excesso, né, na construção da frase. A gente pode ter, sim, uma comunicação mais clara e mais simples. Vale ressaltar que o uso do gerúndio não deve ser abolido, mas sim o uso sistemático do gerundismo em construções que deveriam constar apenas de um único verbo ou de uma locução verbal, sem um verbo no gerúndio. Então, o que a gente não deve confundir é que o gerúndio pode sim ser utilizado, mas não o gerundismo, tá? Por isso, fique atento. Em algumas construções, quando a frase indica um processo com certa duração que ainda vai acontecer, não é errado dizer: amanhã, enquanto você passeia, eu vou estar estudando o que é gerundismo. E se Deus quiser, aprenderei alguma coisa. Então, a gente tem que analisar a situação. Tá? Se ainda, né, se a frase, se a intenção é justamente utilizar uma construção, né, com uma certa duração, então, nessa situação de que algo ainda está acontecendo, o que vai acontecer naquele momento, então a gente pode usar o gerúndio de maneira correta. O que devemos evitar é esse uso exagerado, né, de tantos verbos para colocar numa frase apenas. Certo? Espero que tenham entendido, então, a diferença entre gerúndio e gerundismo e vamos evitar o gerundismo de agora em diante. Um abraço e até o próximo vídeo.